Hoje no Rádio Opinião a gente vai falar sobre alguns números e informações sobre o PROCON, o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão, que é dirigido pela Karen Barros. Karen, que é advogada, mestra em políticas públicas, pós-graduada em gestão pública. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universidade. Uma grande satisfação estar aqui conversando com vocês. Satisfação nossa, né? Claro, de tê-la aqui. A simpatia, a gente agradece também. O PROCON, como é que está o nosso PROCON? Estamos bem, expandindo por todo o Maranhão e expandindo também nossos serviços, que é o mais importante, conseguindo alcançar a população que mais necessita da nossa atividade. Maravilha, né? Hoje a gente observa, claro, né, com uma inserção bem maior do PROCON em vários pontos da cidade e também com ações. Eu queria já começar, antes da gente ir para números, essas coisas assim, né, falar sobre a CIP-TEA, que é uma carteira, né, para pessoas com alguns transtornos, enfim, o TEA, né, a TEA. Enfim, como é que está funcionando isso? É muito bom saber disso, né, que está acontecendo esse acolhimento lá no PROCON também. A carteira do autista, né, que é a CIP-TEA, é uma lei implementada por um comando federal, uma lei federal, que é conhecida como Lei Romeu-Mion. E essa lei ainda não estava sendo implementada aqui no Maranhão e o governo do estado, por determinação do governador Carlos Brandão, instituiu esse serviço no PROCON, porque nós já temos o núcleo Pro-Inclusão, né, e nós somos um balcão de serviços, então esse serviço tinha que ser feito pelo Viva PROCON. E aí a gente já implementou esse ano, e já fizemos mais de 2.000 carteiras por todo o Maranhão, e é bem fácil. Para as pessoas que têm autismo, não é só criança, adultos, qualquer pessoa que tem um diagnóstico, que tem um laudo fechado de autismo, pode fazer a emissão da carteira. E muitas pessoas se perguntam por que somente o autista que tem uma carteira específica. Primeiro, foi um regramento federal, né? Então, há um comando legislativo para ser feito, então, para os órgãos do executivo fazer. Então, pode ser feito por entes municipais e aqui no estado, o governo do estado que faz esse serviço. Então, o que as mães, os pais, as famílias relatavam, que o autismo, por ser uma condição que não é aparente, que não tem um fenótipo, e também tem alguns níveis de suporte, então tem o autista com o nível de suporte 1, 2, tem aquele autista que ele está ainda na fase de diagnóstico, então não tem todos não falamos de sintomas, mas todos o checklist, né, que os médicos fazem para laudar, né? Diagnóstico para laudar. Então, tem pessoas que entram no mercado de trabalho, tem diagnóstico de autismo, tem pessoas que conseguem viver uma vida tranquilamente, sem talvez um suporte de um acompanhante terapêutico, né? E essas pessoas, elas acabavam tendo uma discriminação, porque, por exemplo, tinham que apresentar o RG, e o RG estava lá com o CID do autismo, ou mesmo o símbolo do autismo, e uma entrevista, por exemplo, eles acabavam não sendo recrutados porque estava lá o estigma do autismo, e elas muito bem conseguiriam manter-se no trabalho perfeitamente com suas habilidades, né? Isso várias pessoas com autismo conseguem fazer, a partir do momento que tem a sua intervenção precoce, que conseguem ter as suas terapias, conseguem sim entrar no mercado de trabalho. Então a carteira foi basicamente feita para isso, para a pessoa escolher o momento certo para apresentar aquela condição. Então, uma carteira diferente para apresentar, para se identificar como pessoa com autismo. E a gente fez essa carteirinha de uma forma bem prática para as pessoas, porque às vezes a criança ou mesmo o adulto, ele não consegue ir na unidade fixa do Viva PROCON, e a gente faz esse serviço pela internet. Então, a mãe ou pai de casa, ou mesmo a pessoa com autismo, pode fazer de casa, preencher o cadastro, tirar uma foto, enviar a foto do laudo legível, e aí a gente faz a análise dos documentos e emite a carteira. Então, a carteira chega no e-mail da pessoa, Rápido, bem fácil,
rápido. A gente dá até 5 dias, mas a gente está levando mais ou menos um dia para analisar essa documentação. E a gente faz essa análise e envia em PDF para o cidadão, que ele pode imprimir do tamanho que quiser. Então, é um tamanho grande, um formato grande. Se quiser imprimir numa folha de papel 4 ou mesmo numa carteira para colocar no cordão, é bem fácil, bem tranquilo. Que legal, um ato de uma humanização maior. O que vocês têm percebido justamente em termos de nesse público, né? Como eles estão recebendo isso? Olha, na verdade, a carteira já era esperada por todas as famílias, porque muitos estados já estavam fazendo, e aqui a gente estava já se movimentando para fazer a emissão. Já tinha uma expectativa. Já tive uma expectativa e, de fato, tem ajudado muito, até mesmo porque vai se utilizar desses dados para um censo, então saber quantas pessoas com autismo tem no estado do Maranhão, então o governo do estado vai poder trabalhar esses números para trabalhar políticas públicas de saúde, de educação, específicas para o público com autismo, o que é importante. Então, não só a questão da identificação, mas também do estudo populacional, tratar sobre políticas públicas específicas para essas pessoas. Maravilha. Um outro aspecto aqui que é interessante demais, a nova carteira de identidade, né? Como está esse processo, né? Há algumas dúvidas de algumas pessoas com esse processo, documentação, enfim, existe pagamento de alguma coisa de taxa sobre essa nova carteira? Sim, a carteira, na verdade, é uma lei federal que a gratuidade da primeira via, ela é garantida para o cidadão, e essa nova carteira nacional, um novo RG, ele chegou para facilitar a vida do cidadão brasileiro como um todo, porque antes qualquer pessoa fazia um RG em cada ente federativo do Brasil, então é muito complicado até para a polícia tratar esses dados, e ficava realmente bem frágil, né, essa questão da segurança pública por conta desse tipo de documentação que não era integrado. Hoje é integrado e não existe mais o número do RG, e sim só o número do CPF. E todo mundo que tinha um RG antigo e vai tirar o novo RG, ele sai como uma primeira via. Então, quem for fazer o novo RG não vai pagar. Somente a partir da segunda via, que é cobrada uma taxa. Mas, assim, todo mundo que está tirando o novo RG precisa levar a sua documentação base, que é a certidão de nascimento, ou casamento, ou se é divorciado, o casamento averbado, para a gente poder fazer esse documento. É bem fácil, dá para inserir documentos extras, então o CNH, na versão digital, sai esses documentos, então também é uma facilidade. Você tem um documento físico, tem um documento digital para portar, e é um documento importante justamente porque traz essa integração. Então, a Polícia Civil daqui do Maranhão, ela é interligada, esses dados se interligam com a Polícia Civil do estado de São Paulo, coisa que antes dessa legislação não existia. E como é que está essa procura? Uma boa procura? Muito grande, né? Então, de fato, as pessoas... Porque ela é virtual também, né? Ela é uma carteira que está lá, tem um aplicativo também, pode utilizá-la, né? No aplicativo, ela fica virtual e sai o papel timbrado com papel moeda tradicional para você portar. E a procura está sendo muito grande, né? Logo no início, o Maranhão foi um dos primeiros estados a fazer a emissão, né? Então, começamos em dezembro do ano passado, a emissão oficial em janeiro desse ano, e a emissão está um número bem grande, porque a gente, além da expansão, né, no estado, a procura dos cidadãos está sendo muito grande, e é uma parceria do Viva Procon com a Secretaria de Segurança Pública, porque é um documento que ele é emitido pela Secretaria de Segurança Pública por meio da perícia oficial. Então, às vezes as pessoas não entendem que alguns documentos são requeridos, como a certidão de nascimento, que ela tem que estar sem rasuras, porque é um documento, né? As pessoas vão lá sem inserir os seus dados, a polícia que trata essa documentação. E um dado importante a dizer, eu que visito outros estados, outros órgãos, né, similares ao Viva, a gente verifica que o Maranhão tem uma rapidez na entrega desse documento. Aqui a gente não demora mais do que um dia, e tem estados que são mais de 20 dias para entregar o documento. Aqui, como a Secretaria de Segurança Pública conseguiu virtualizar e dinamizar
essa verificação dos dados, esse documento sai muito mais rápido. Em outro estado, por exemplo, na Bahia, são 21 dias para entregar um RG. Se você tem urgência ou não, é 21 dias e ponto, porque os peritos analisam toda aquela tua documentação, a digital, tudo isso é verificado, e aqui a virtualização do sistema da perícia consegue fazer isso fácil, e o documento em até um dia é entregue para o cidadão, a não ser que tenha alguma outra, porque às vezes cai, né? A perícia verifica, cai numa inspeção, que eles chamam, e demora um pouquinho para eles verificarem os dados, até mesmo porque está integrado, mas normalmente um dia, e é uma rapidez que a gente consegue entregar aqui no Maranhão. Maravilha. Bom, a gente acabou de conversar aqui com a advogada, mestre em políticas públicas, pós-graduada em gestão pública e diretora do PROCON, o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão, a Karen Barros. Karen, muito obrigado pelas suas informações, simpatia também. Eu que agradeço, Adalberto, um bom dia a todos, uma grande satisfação estar aqui com vocês, e não esqueça, qualquer coisa, chama o PROCON pelo nosso aplicativo ou nas nossas unidades fixas. Maravilha, e você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br, nos tocadores de áudio, tá? A gente está no Instagram, tá também no Twitter, Facebook, Deezer, Spotify, enfim, encontre a gente nas redes sociais. Até a próxima. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira. Quer ver, rever, é só ir lá no YouTube ou então diretamente no site www.universidadefm.ufma.br. Amanhã a gente volta com mais informações. Aliás, amanhã é feriado. É Mayra que vai estar aqui com vocês. Com certeza. Com sessão das 8, também no FMPB. O Jornal Rádio Universidade volta na quinta. Até lá. Bom feriado, Adalberto. Bom feriado, Mayra. ZYC 626, Rádio Universidade